Olá, bem-vindos a mais uma edição do The Source TV, o espaço da Red Hat para discutir tecnologia de uma forma diferente. Hoje o nosso tema é sobre como que a gente pode tirar mais da tecnologia, mais valor, mais eficiência, num cenário de desafios, num contexto de turbulências, e como que o Technical Account Manager, o TAM, esse profissional tão importante nesse contexto de tecnologia e gestão, pode ajudar nessa dinâmica. E para falar comigo, hoje eu tenho 3 feras aqui. Rafael Maglione, líder dos TANs para a América Latina na Red Hat. Éder Vitor, líder dos TANs para setor público na Red Hat Brasil. E Everton Nunes, líder dos TANs setor privado na Red Hat Brasil. Pela segmentação, você já percebeu o quanto que é complexo, né? O quanto que é abrangente a atuação desse profissional. Mas, Rafa, conta pra gente, mesmo para quem não está familiarizado com a sigla e também com a atuação do TAN, o que faz o TAN dentro de um contexto de uma companhia? Legal. O Technical Account Manager, como você falou, o TAM, são especialistas em produtos que vão ajudar os nossos clientes no processo de adoção das nossas tecnologias para que eles consigam atingir os objetivos de negócio dele. Então, de maneira muito resumida, é isso que o TAM faz. E ele faz isso através de comunicações semanais com o cliente, servindo de principal ponto de contato técnico, fazendo workshop, transferência de conhecimento, e ajudando o cliente nesse processo de entender como a tecnologia, o produto da Red Hat contratado, vai ajudar ele a atingir os objetivos de negócio dele. Quais são os desafios hoje, Rafa? Por exemplo, a gente tem falado muito sobre eficiência, velocidade das transformações, né? Quando a gente fala de digitalização, custos, qual que é o desafio hoje de você aplicar e qual que é o papel do TAN nesse contexto, de trazer eficiência e de trazer uma dinâmica para os clientes? A principal dificuldade que a gente vê hoje em dia nos nossos clientes é times reduzidos, responsáveis por uma quantidade gigantesca de tecnologias, e a falta de mão de obra qualificada também. Então, muitas vezes, esse processo ele é custoso, e aí a gente tem nesse papel o TAM que traz não a execução pelo cliente, mas ele vai trazer o conhecimento necessário e talvez o melhor caminho possível nesse processo, fazendo durante os seus contatos com o cliente, o que a gente chama de touch points, né? Aquelas conversas semanais que a gente vai fazer com o cliente, a gente vai trazendo pílulas de conhecimento, a gente vai tratando pequenos passos nesse processo de adoção, para que o cliente ele ganhe conhecimento nisso. Então a gente resolve aí um problema de conhecimento técnico mesmo, então ele vai fazendo essa transferência de conhecimento e na tentativa aí de ajudar com os times reduzidos, a gente traz o foco, eu trago o melhor caminho possível para que o cliente não perca tanto tempo nesse processo de tentativa e erro. O TAM faz essas tentativas antes, entendendo qual que é aquele objetivo de negócio que o cliente tem, e traz para ele já como uma receita do que ele deveria fazer para atingir aquele objetivo no menor tempo possível. Olha, quando a gente fala de setor público, tem muitas particularidades desse ecossistema, se é muito diferente, tem coisas específicas, qual que é a dinâmica? Bom, o atendimento ao setor público, ele acaba sendo um pouco mais amarrado, digamos assim, nas questões burocráticas. Mas não difere muito do setor privado. Acho que a tecnologia é a mesma, a questão é a adaptabilidade ao cliente. E o TAN, ele consegue facilmente fazer essa adaptação, até por conta de que é um profissional sênior, é um profissional que já atendeu várias outras contas e no nosso segmento sempre trabalhando com o setor público. Ô Everton, aqui eu já tive uma aula sobre o TAN e me chamou a atenção ainda que existe uma leitura equivocada, né? Uma leitura limitada. Muita gente acaba confundindo o profissional como um profissional de suporte, né? O Éder acabou de dar o exemplo que é um profissional sênior, é um profissional que está na relação ali com os clientes. Por que a gente ainda tem essa visão e por que ela não reflete a realidade, né, desse profissional, que ele é muito mais do que um profissional de suporte, ele é um profissional muito mais abrangente? Sim, o suporte normalmente ele é reativo, tá? Então o que acontece? Você tem um problema, o suporte vai lá, reage, né, corrigindo aquele problema.
O TAM, ele já por ter uma experiência, né, prévia de outros clientes, né, de outras, né, até mesmo antes da Red Hat, né, ele consegue trazer uma visão ali e começar a descobrir o que pode acontecer naquele ambiente ali do cliente. Não é que ele usa uma bola de cristal, tá? Mas ele, por experiência, ele vai entender os logs, ele sabe como é que o produto se porta, ele sabe como é que é o comportamento daquele produto, conhece o cliente e a gente começa a trabalhar o que a gente chama aqui de uma forma proativa, tá? Ou seja, primeira vez que o TAM coloca os pés ali no cliente, ele vai fazer um assessment do ambiente, ele vai entender como é que é aquilo, como que tá, né? Se tem algum erro, se não tem, ó, isso aqui pode te dar algum problema, vamos começar a tratar agora. Esse aqui também, ó, essa parte aqui, uma boa prática de mercado, né? Ou tem que estar dentro da sua portabilidade fazendo dessa forma. Então, por isso a gente consegue trabalhar de forma proativa e não somente fazer essa parte de suporte, a gente faz muito mais que isso. Isso, bom, tirando a parte de relatórios, comunicação com diretores, né, das áreas ali, com outros gerentes, né? Então, o TAM ele consegue fazer uma comunicação muito ampla, né, e não somente trabalhando de forma reativa. Esse é o principal diferencial. Esse é um ponto legal, né? Não trabalhar de forma reativa apenas, né? Tem esse lado da iniciativa, da proatividade, levando ali muitas coisas para o cliente. Ô, Rafa, do aspecto de formação desse profissional, né? O que esse profissional traz como referência, como repertório? Geralmente, quando a gente olha para o perfil de um TAM, o que tem ali na carreira dele? Os TANs, eles tiveram carreira técnica, assim, de sysadmin, de desenvolvedor. Então, a gente conhece bem como essa tecnologia ela está sendo utilizada lá na ponta. E aí, com base nesse conhecimento que eles foram adquirindo ao longo da carreira, e mais a vivência em diversos segmentos, eles conseguem juntar essas duas coisas e ajudar os clientes nesse processo mais suave de utilização, nessa relação mais tranquila com a tecnologia, justamente pela experiência prática, pela vivência prática que eles tiveram. Então, todos os nossos TANs tiveram vivência prática, ou como sysadmin, como desenvolvedor, administrador de rede, esse tipo de coisa. Eu tenho percebido e conversando muito com C-levels de tecnologia, CTOs, CIOs, uma demanda cada vez maior pelos profissionais técnicos também absorvendo questões de negócios, né, o olhar do negócio. E aí, Everton, a pergunta no caso o profissional que tem esse background técnico, também esse lado vem crescendo de olhar, observar o negócio, olhar o lado da estratégia, o lado de crescimento. Isso vem sendo cada vez mais exigido desse profissional? Sim, tá, porque a gente tem que trabalhar com objetivo dentro do cliente. Né? O cliente tem objetivo de negócio. Então, o foco, né, da nossa missão é fazer o cliente atingir o objetivo de negócio dele através das tecnologias da Red Hat. Então, quando nós temos um kickoff, né, do TAM está chegando ali na conta, as primeiras perguntas que ele faz quais são os seus objetivos de negócio? O que você quer atingir? Onde você quer chegar? Baseado nisso, nós temos a missão, e aí o TAM vai começar a linkar uma série de atividades, né, junto com essa turma, priorizar essas atividades e começar a executar. Sempre, né, com o objetivo da missão final ali, que são os objetivos de negócio do cliente. Tá? Por isso, ele já vai mais com esse foco. Toda atividade técnica, ela está linkada ao objetivo final, ao objetivo de negócio. O Everton, mudou muito a interlocução do TAM dentro das empresas, por exemplo, o número de áreas com que ele acaba se relacionando, além de venda, suporte, outros departamentos. A gente fala hoje muito sobre integração, né? Mudou isso também? Sim, bastante, tá? Até porque hoje em dia o pessoal fala muito, né, de ter integrações de várias equipes, não criar silos dentro das empresas, né? A parte de DevOps, todo mundo adora a palavra DevOps, né, por exemplo, mas como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou integrar essas outras áreas? Os produtos da Red Hat, ele faz essa integração. Né? Então, o profissional que está lá dentro, ele tem que ter essa visão. Porque, vamos pegar um exemplo bem prático, tá? Tem um sistema operacional. O sistema operacional por si só, ele não faz nada, tá? Ele precisa de alguma coisa rodando dentro dele ali. Quem que é o cara que vai desenvolver aquilo, né? Então, você já começa a chamar o desenvolvedor para entender, como é que você vai colocar essa aplicação? O que eu preciso? Quais são os turns que eu tenho que fazer aqui? Vai ter que conversar com o time de redes, que
esse sistema operacional vai precisar se conectar com alguma coisa, essa aplicação vai precisar se conectar com alguma coisa. Então, a coisa vai se estendendo. A gente vai desde o time de segurança, né, até o rapaz está mexendo só ali ligando a máquina muitas vezes também. Só complementando, não só as diferentes áreas da tecnologia, mas os diversos níveis que a gente atende também. Então, a gente antes ficava muito concentrado a atuação, muitas vezes só no nível técnico, o nível que está responsável pela gestão, pela manutenção ali de determinada tecnologia, mas agora a gente começou a escalar níveis de gestão também para entender da estratégia do negócio. Quando um CIO, quando um CTO, num processo de decisão de determinada tecnologia junto com a sua equipe, optou por um produto da Red Hat, qual foi o drive dessa decisão? Por que motivou ele? E que problemas de negócio ele espera resolver quando ele fez a aquisição desse produto? E aí a gente transforma isso em atividades dos TAMs linkadas a esses objetivos de negócio. Esse é um reflexo muito interessante, né? Quando a gente fala de transformação digital, digitalização, essa junção do lado técnico tem essa aproximação, e do outro lado também, né? Quem faz gestão, quem olha para negócio, para vendas, até comunicação vai se aproximando, é muito interessante. Não é mais, não se separa, né? Todo mundo tem que estar aí integrado. Éder, a gente mencionou aqui CIO, CTO, a gente acaba remetendo muito a companhias grandes, né, com grandes estruturas. Mas a pergunta o profissional hoje, a profissional TAM, é somente para uma empresa grande, que tem muito investimento para ser feito ou não? Ou eu posso ter esse profissional para vários outros segmentos, para vários outros portes de empresa? Qualquer organização ela pode contar com um profissional, né, com esse profissional com TAM, tanto no setor público quanto privado, e assim, um momento ideal para o início do TAM na conta, nós entendemos que é no início do projeto, porque o TAM, com essa carga de conhecimento, essa bagagem de mercado, o TAM vai conseguir entender a necessidade do cliente, transformar isso numa linguagem talvez um pouco mais técnica para a consultoria, para a área de delivery, ou arquitetura, digamos assim. E aí a gente volta até na pergunta anterior, que é da interação do TAM com outras áreas, né? Entender o negócio, entender os objetivos, conseguir transformar isso numa linguagem um pouco mais técnica e difundir para a área de delivery. E também absorver esse conhecimento e conseguir fazer o repasse desse conhecimento, a entrega junto com a consultoria de uma forma em que o cliente vai conseguir manter com o apoio do TAM. Então, resumindo, o TAM ele é para qualquer tamanho de indústria e, lógico, né, nós pensamos que o melhor momento é no início, porém, caso não seja possível iniciar com o TAM, nós podemos nos adaptar durante o processo ali, durante a adoção da tecnologia do cliente e trabalhar em conjunto também dessa forma adaptada. Você mencionou essa tradução para o lado técnico, eu acho super interessante, porque muito dos processos aqui estão relacionados à comunicação, né? Esse é um ponto sensível, né? A gente falou muito do outro lado, de o olhar de gestão, olhar de negócio. Quando eu pego esse lado e trago para a tradução para o técnico, ainda é um ponto sensível, complexo, que precisa ter essa senioridade, ela se manifesta muito nessa parte? É muito complexo porque, por exemplo, hoje se nós pegamos grandes companhias, até mesmo pequenas, onde tem um escritório de projetos, tem um gerente de projeto, tem a fábrica de software, então são várias camadas e às vezes a mensagem ela acaba se perdendo conforme ela vai subindo. E o TAM, quando ele tem acesso tanto ao chão de fábrica, né, tanto aos desenvolvedores, aos técnicos, e consegue entender qual a necessidade e levar para o nível de negócio, entender qual a necessidade do negócio e transformar numa linguagem técnica, ele vira um interlocutor, porque ainda temos essa dificuldade das duas áreas, do negócio e do técnico, se entenderem, né, essa mensagem ser clara. Agora, essa pergunta vale para todos, né? A gente fala muito sobre a inserção de novas tecnologias, de ferramentas, de conceitos. Uma hora
E não necessariamente tecnologias novas, né? Tecnologias que vão se desenvolvendo. Uma hora a gente está falando de AI, outra hora a gente está falando de cloud numa outra esfera. Qual que é o desafio aqui para esse profissional nessa inclusão de tecnologias? Eu acho que tem um lado de atualização, de estar muito ali up to date, né? Mas qual que é o desafio de fazer essa gestão, né? Essa gestão do que é relevante, do que não é relevante nesse momento. Como que vocês enxergam isso? A dinâmica desse profissional versus a aceleração do que a gente tem de novas tecnologias e novas ferramentas. Talvez a maior dificuldade é justamente esse processo de se manter atualizado. E essa é uma preocupação constante dentro do nosso time. A gente tem uma conversa bem franca com o time e bastante alinhamento nesse sentido de que eles, além do atendimento aos clientes, eles tenham tempo também para continuar com esse processo de atualização. Só que um ponto importante a gente tem vários buzzwords que aparecem aí de tecnologia, mas conceitualmente a gente está falando de algumas coisas que a gente já conhece do passado, talvez com uma adaptação mais de discurso do que de conhecimento técnico mesmo. Então, a gente tem esse trabalho com o time. Quando a gente fala dos tantos, a gente está falando de especialistas em alguns produtos. Então, eu não tenho um TAN que ele cobre todo o meu portfólio. A gente tem pessoas estudando verticais específicas ali do nosso portfólio e eles vão fazendo a atualização, a capacitação em cima desses segmentos. E a gente vai acompanhando também, muito próximo de vendas, que caminho que o mercado está tomando. E aí a gente vai também preparando o nosso time para essas novas demandas que vão surgindo. Já gostei que você mencionou a buzzword aqui, porque a gente tem que ter muito cuidado, né, com o hype. Bom. Eu falo muito sobre isso, com o hype, com a euforia, principalmente para quem é leigo, né? Eu me coloco como leigo de tecnologia, então eu estou do outro lado aqui, eu não sou o técnico. Então a gente acaba, agora é inteligência artificial, agora é smart cloud. Isso é muito, eu acho que o TAN ele ajuda até nesse sentido, né, de fazer essa gestão. Exatamente, aterrissar esses conceitos, essas buzzwords que vão aparecendo em conceitos já conhecidos para direcionar. Putz, isso aqui que estão falando faz sentido para o seu negócio, isso aqui que estão falando faz sentido a gente se desenvolver, capacitar a equipe ou não, ou isso aqui é mais um hype que vai passar. Esse último exemplo que o Mariano citou, né? Muitas vezes o pessoal ouve uma palavra bonita, acha, faz um negócio gigante ali, mas a hora que a gente vai ver, vai colocar a realidade em prática, acho que isso não é para vocês agora no momento, não tem necessidade. Talvez tenha um outro contorno, algo que possa ajudar vocês aqui, né? Não tem esse monstro, talvez dentro de casa, que você não vai saber cuidar depois, não vai conseguir, né, da demanda, talvez pagar até muito mais caro ali para ter uma coisa que você não vai usar. Então, o TAN também coloca um pouquinho o pé do pessoal no chão, põe mais em contato ali com a realidade e faz o negócio fluir. Eu tô lembrando aqui de uma conversa que eu tive com o Gilson Magalhães, presidente da Red Hat Brasil, e ele mencionou exatamente isso, assim, às vezes quando você adiciona uma tecnologia só por adicionar, ou porque outras empresas estão adicionando, você traz um problema para o CTO, para a CIO, você adiciona uma complexidade, né? Então é muito interessante isso, essa visão de, o que você falou, né, Rafa, de aterrissar, de fazer essa gestão. E aí um dos principais pontos que eu acho que fortalece bastante, que o Rafael falou, temos várias pessoas, América Latina, 52, 54 pessoas, né, com conhecimentos diversos. E o que nós prezamos também é a comunicação, a colaboração. Então, se eu tenho um cliente que tem a necessidade de uma tecnologia que eu não domino, eu tenho acesso muito rápido a outros TANs, a outras pessoas que possuem esse conhecimento e consigo linkar essa pessoa, né, colocar em contato com aquele cliente naquele momento, seja para fazer uma apresentação, apenas para conversar e entender qual é a demanda. Então, esse sentimento de colaboração, ele é muito forte entre o nosso time. E isso traz um benefício gigantesco para o negócio. Eu até trouxe alguns dados aqui. Recentemente, a Forrester Consulting fez uma pesquisa, fez um estudo com alguns dos nossos clientes, e esses clientes, baseado nesse estudo, a gente tem alguns números bem importantes sobre a atuação do TAN. Então, a gente tem um retorno de investimento de 379% em 3 anos.
67% de redução de disponibilidade de sistemas aqueles não planejados. 40% de melhora na performance dos desenvolvedores que estão seguindo ali as orientações do TAN. E um payback period de 6 meses. Então, o investimento que o cliente faz na subscrição do TAN, combinado com isso tudo aí que o Éder falou, a gente tem uma estrutura grande. Então, ele não está comprando um consultor ali, né? Ele está tendo acesso a uma base gigantesca de conhecimento, e não só dos TANs, mas a gente coloca o cliente também em contato direto com os nossos engenheiros de produto, com os nossos engenheiros de suporte, e essa combinação toda traz esse benefício que eu acabei de citar para os clientes. Tem um ecossistema, né? É uma conexão com todo um ecossistema. Éder, Everton, eu vou pedir para vocês mencionarem, trazer alguns cases representativos, né, dessa conexão dos TANs e relacionado a clientes, algumas soluções, mas só antes, Rafa, eu vou pedir para você só fechar essa nossa primeira parte, né, em relação ao TAN e como que esse profissional vem tomando uma posição diferente dentro das companhias. Em todo esse processo de digitalização que a gente vem falando, a gente comentou aqui sobre os silos, quebrar os silos, muitas companhias elas começaram a trabalhar em squads, né, independentemente o tipo de squad, o tipo de formato, squad para várias soluções. Essas squads, elas incluíram também o TAN, isso ajudou nessa interlocução que a gente falou, pessoas trabalhando mais em colaboração, o TAN presente em outras áreas. Faz sentido essa relação do TAN com as squads? Total. A gente já tem vários clientes que estão rodando nesse modelo. É uma tendência que a gente vê crescendo, e aí o Everton e o Éder, que estão mais no dia a dia dos meninos, podem colaborar. Mas sim, vários clientes que já estão nesse modelo de squad, quando eles colocam o TAN, e justamente pela capacidade de comunicação com esses diversos níveis, com essas diversas áreas, o TAN acaba sendo meio que aquele elo de conexão com todo mundo para direcionar todo mundo manter todo mundo no mesmo caminho, né? Então, na parte de DevOps, a gente sabe que rola ali problema de infraestrutura com desenvolvimento. O TAN muitas vezes acaba sendo o elo de ligação de, deixa eu falar com o desenvolvedor nessa linguagem, com o cara de infra nessa linguagem aqui, para que os dois trabalhem no mesmo objetivo e buscando atingir o objetivo do negócio. E complementando o que você disse, até um exemplo prático, né? Tivemos recentemente não vou dizer uma divergência, mas um mal entendimento de duas squads, uma técnica e uma de negócio, onde o TAN foi fundamental para entender qual a necessidade do negócio e trazer essa necessidade para o time técnico, né, conseguir resolver o problema e atender às demandas do negócio, né, que precisava. Éder, esse exemplo ele é bom até para deixar ainda mais didático o papel do TAN, né? Porque é um desafio. O cliente tem esse desafio hoje interno, né? De comunicação, de interação, de sobreposição das estratégias. Esse exemplo é muito interessante, esse papel do TAN de conexão, né? De tradução. Sim, e é o core do trabalho do TAN, né, que é o Technical Account Manager. Mas eu tenho que ser um gerente da conta também, né, e acaba sendo ali um gerente meio que de relacionamentos. Tanto interno, o Red Hat, né, trazendo o cliente para dentro da Red Hat, quanto dentro do próprio cliente, interrupção entre as áreas. É um diplomata também, eu diria. Precisa muito dessa capacidade. Everton, ainda falando sobre os cases, né? O Éder trouxe um exemplo assim do que a gente tem olhado para soluções de problemas, efeitos práticos para os clientes. O que mais acontece assim nessa dinâmica do TAN? Acho que eu posso citar um exemplo recente ali de conexão com várias áreas, como o Éder citou, tanto dentro do Red Hat quanto no cliente, né? Nós tivemos um caso de sucesso aí recentemente na Red Hat, do setor financeiro, em que o TAN conseguiu fazer essa conexão, né, entre o cliente, o time da engenharia, porque nós tínhamos um produto lá que estava defasado, um produto muito importante, impactava muito ali dentro do cliente, né? Então o TAN entendeu toda essa necessidade que o cliente tinha ali, o que estava faltando, o que precisava melhorar,
trouxe essa voz, né, para dentro da Red Hat, então, ou seja, ele fez o papel de advogado do cliente, né, como a nossa gente fala que o TAM faz. Então, ele traz essa voz do cliente para dentro da Red Hat, dá de uma forma mais mastigada, mais bem traduzida ali para o time de engenharia, que é um cara altamente técnico, né. Esse pessoal entendeu qual era a necessidade, né, no final das contas, acabaram fazendo ali as correções devidas, né, e a gente conseguiu, né, entregar ali o produto, atualizar, e o produto com a atualização conseguiu atender as demandas do cliente. Mas, claro, não foi só uma conversa entre o TAM e a engenharia, né? Teve outras pessoas envolvidas. Aí eu posso citar o CSM da conta, né? O Customer Success Manager, e o pessoal de suporte, que teve que suportar aquilo durante aquele tempo, né? Assim, mesmo sabendo que ia dar problema, né? Já sabia o que fazer. Teve que levar informações também para o nosso time de vendas, né? Tanto os SAs quanto o próprio vendedor, está sempre mantendo todo mundo bem comunicado, né, a par do que está ocorrendo ali. Assim, muita gente envolvida no problema. Assim. Então, o TAM acabou fazendo todas essas conexões ali. E, por fim, né, deu sucesso. Tanto que esse produto que ele dava muito problema ali, tanto para o cliente quanto para nós, o número de cases abertos, depois de feita essa correção, nós nunca mais tivemos cases de severidade alta ou urgente, né, em cima desse produto. Ou seja, conseguimos estabilizar o ambiente. E aí depois é só trabalhar nas melhorias. Bom, uma função complexa, relevante e cada vez mais importante, né? Eu passei a admirar ainda mais esse profissional, viu, Éder? Bom, de fato, é um profissional que tem um leque de opções e de possibilidades muito grande, né? E aí, complementando o que o Everton estava dizendo, a nossa gama de setores ela é muito grande, né? Segurança pública, sistema financeiro, a educação, saúde, tanto privado quanto no setor público, e temos vários casos práticos. E o mais importante disso, porque com a ajuda do TAM, facilitando a adoção das tecnologias, otimizando o ambiente do cliente, trazendo essa estabilidade para o cliente, nós impactamos direto a população que utiliza esses serviços, né? Seja ele tanto privado ou público, o impacto é muito grande com a adoção das tecnologias, estabilidade do ambiente. E assim, do meu lado, um caso prático, né, por exemplo, que saiu como um case de sucesso, foi o lançamento do Pix, né? Nós tivemos TAMs diretamente ligados na conta, diretamente ligados com a adoção das nossas tecnologias dentro do Banco Central. Olha, agora me surgiu um insight aqui. A gente falou muito de o background de negócios, de gestão, mas você indo para a área pública, aí entra muitas coisas, né? Questão social, econômica, enfim, é muito abrangente. Pessoal, eu queria super agradecer. Por mais que o nosso papo passe por algumas questões técnicas, a gente conversou em 30 minutos, passou voando, e quando passa voando é porque é bom. Foi muito legal. Eu acho que ficam aqui várias dicas. Primeiro, para quem precisa contratar, para quem precisa ter essa relação com o profissional, para quem quer se formar como profissional, né? Para quem tem vislumbra essa trajetória, e para quem já é o profissional e faz todas essas articulações. Eu super agradeço, Rafa, Éder, Everton, pela presença de vocês aqui, viu? Obrigado, Pacete, foi um prazer falar com você. Muito obrigado, Pacete. Obrigado. É isso, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui em mais um episódio do The Source TV, e a gente volta na próxima edição. Até logo.